Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, ó Pai, nós nos encontramos aqui nesse culto, nessa igreja, nessa casa, para louvarmos o Teu nome, para adorarmos o Teu nome. E agora chegou um momento, ó Pai, desse culto tão esperado por todos nós, que nós queremos do céu ouvir, Senhor, direções para a nossa vida, para a nossa casa, nossa família, para a nossa história, para o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Então eu te peço, meu Deus, mais uma vez com muito temor e tremor, usa, Pai, usa a minha vida, Senhor, nessa noite, para que o Teu nome seja louvado e glorificado, para que haja salvação, restauração, para que haja perdão e que haja alinhamento com os céus, ó Pai, com a Tua vontade. Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo, tenha liberdade sobre nós. Nós nada aqui podemos fazer, Senhor, se não for a Tua presença, se não for a Sua direção. Ela seria somente uma ministração, uma palestra, e nós não queremos, ó Deus. Eu não quero isso, Pai, em nome de Jesus, que seja um ajuntamento e nós negligenciarmos a Sua voz. Então o Espírito Santo vem, sopra, Senhor, sobre nós e usa a minha vida nessa noite com poder para ministrar a Tua palavra, e que ela seja, Senhor, rema, seja um tempo de mudanças, ó Pai, de transformação nessa casa, se eu te peço, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Esta é a última mensagem da nossa série, o código, que não está aqui, está aqui, a última mensagem da nossa série, o código que vai falar hoje sobre serviço. Nós já falamos, já aprendemos aqui ao longo de toda essa série sobre amor, sobre santidade, nós aprendemos sobre comunhão, nós aprendemos sobre honra, sobre excelência na última semana, e hoje nós fechamos essa série aprendendo sobre serviço. Se você quer entender o propósito, do porquê, o que é esse código, eu quero convidar você a acessar as nossas redes sociais, ao aplicativo da nossa igreja. Você tem ali o aplicativo, né? Baixa o aplicativo da igreja, você vai conseguir acompanhar todas essas palavras pelo nosso app, e você também, se você ativar as notificações do seu aplicativo, você vai receber recomendações, orações, você vai saber tudo o que acontece com a gente aqui, com a igreja, 24 horas por dia, amém? Então hoje eu quero encerrar essa série que fala sobre o código, que na verdade é um conjunto de valores, é um conjunto de fundamentos, de princípios que nós, como igreja, nos familiarizamos, nos identificamos ao longo de 19 anos de ministério. 19 anos de ministério, quase 20 anos, nós nos identificamos com muitos desses fundamentos que construíram a One Hope, que nos fizeram ser como nós somos, com a cara que a gente tem, do jeito que a gente é. Tem muitos princípios, muitos fundamentos no reino de Deus, que formam a cultura do reino, mas especificamente esses 6 formam um pouco tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa casa, formam um código, e obviamente, esse código, tudo aquilo que nós fazemos, que nós construímos, passa por esse código, passa por esses valores que geram a cultura da nossa igreja. Então, nós passamos aqui, ensinamos todos esses 6 princípios, para que você pudesse entender o porquê que nós fazemos o que nós fazemos. Amém? Que nós não fazemos só porque queremos fazer, nós fazemos porque tem um princípio por detrás de tudo aquilo que a gente faz. Posso ouvir um amém? Então eu quero falar com você sobre serviço, mas talvez um pouco diferente da forma como você entende serviço. Eu quero trazer uma outra linha de pensamento, ou talvez falar para você um pouco sobre um fundamento do que está por detrás do servir. Então eu vou falar sobre serviço mais para o final, talvez, dessa mensagem, e eu preciso fazer um caminho todo com você, toda uma jornada, para você entender onde a gente quer chegar. Quem está comigo diz amém. Então eu quero começar aqui essa ministração, falando sobre propósito. O que é, ou qual é o propósito de Deus para a sua vida?
Quem já se fez essa pergunta alguma vez na vida? Deus, qual que é o propósito que o Senhor tem para mim? Quem já se fez essa pergunta? Acredito que a grande maioria aqui. Então, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Então, se você faz essa pergunta, Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Primeiramente, eu preciso entender o que é propósito. Porque eu não posso perguntar, Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida, se eu não sei o que é propósito. Porque se eu não sei o que é propósito, Deus vai revelar o propósito dele para a minha vida, eu não vou entender, eu não vou saber o que é. Vocês estão comigo? Então, propósito, eu diria para você que é o casamento de duas coisas. Propósito é o casamento de duas palavras. É o casamento de chamado e missão. Repete comigo, chamado e missão. Então, se você está tomando notas aí, você está escrevendo, coloque aí, propósito é igual chamado mais missão. Isso você precisa entender, isso aqui, se você entender isso, já pode ser desse culto, e você já vai entender tudo sobre serviço. Então, propósito é igual chamado mais missão. E a base que eu quero trazer para nós meditarmos hoje aqui, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, e eu quero ler com você a partir do versículo 34. Mateus 22, vou ler a partir do versículo 34. Você pode abrir a sua Bíblia, se você quiser acompanhar aqui na tela, está tudo bem. Se você quiser acompanhar na tela do seu telefone, está tudo bem também, mas deixa no modo avião, tudo bem? Senão Satanás vai mandar uma notificação para você aí, e você vai se perder na hora do culto. Quem tem TDAH aí é terrível, né? Mateus 22, a partir do versículo 34, esse é um texto muito importante aqui, e ele é um texto que é muito conhecido de todos nós, porque nesse texto, Jesus aqui ele está resumindo para a gente a lei e os profetas, ele está resumindo toda a lei e os profetas. Então ele diz assim, versículo 34, ao ouvir dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, Jesus já fala logo em seguida. E o segundo é semelhante a ele: ame ao próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, diante dessa pergunta aqui feita para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Diante dessa pergunta, eu quero desenvolver esse pensamento para nós chegarmos lá no serviço, que é um fundamento para nós aqui, que é um dos valores e o maior valor, que é inclusive o que resume que amor é o primeiro, que a gente fala que tudo que nós fazemos é por amor, e o serviço é a prática do amor e de tudo aquilo que a gente já ouviu falar, de todos os outros 5 princípios que a gente já ouviu falar até aqui. Então eu quero fechar aqui, se Deus permitir, com chave de ouro aqui, para você entender a parte desse código. Porque o que é o código? O código, se você tem um código, você tem uma chave. O código, ele é uma senha para você abrir algo, e que Deus possa abrir algo, que Deus possa trazer para você abrir um código, você possa ter uma revelação, a senha de Deus, uma chave de Deus, para você entender qual é o seu propósito nessa terra. Quem está aqui, diga amém. Então, Jesus está perguntando basicamente o seguinte, né? Ele estava perguntando, melhor, o perito da lei aqui, para tentar pôr Jesus à prova. Ele está perguntando para Jesus: mestre, qual é o mandamento central que nós devemos obedecer? Qual é o principal mandamento aqui nas Escrituras? O que é, mestre, que Deus tem para nós? Então Jesus responde esse perito em 2 partes. Ele vai falar assim, o propósito maior se resume em 2 mandamentos. Em 2 mandamentos: ame ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Então,
quando Jesus fala assim, ame o Senhor, o seu Deus, Ele está falando de chamado. Ele está dizendo aqui o seguinte, ó, sabe para que vocês nasceram? Você sabe para que vocês nasceram? Você sabe para que vocês foram criados por Deus? Você sabe por que vocês foram criados pelo Senhor, Criador dos céus e da terra? Vocês foram criados para amá-lo. Esse é um chamado de Deus para nós. Esse primeiro mandamento é um chamado de Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. O Evangelho de Lucas ainda vai incluir força. E a gente fala aqui que é um mandamento que é café. Né? C, né? Todo o seu coração, A, com todo a sua alma, o F, com toda a sua força, e E, com todo o seu entendimento. Então é o café. Então é muita intensidade, é muita profundidade aqui. Então qual é o chamado de cada pessoa viva nesse planeta, nessa terra? Jesus resume isso. Você foi chamado para amar o Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma. Fala de profundidade. Então, se você veio aqui nessa noite para ter clareza do teu chamado, para você entender o que Deus tem para a sua vida, eu quero dizer com todas as letras para você que você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus para se relacionar com o seu Deus de uma forma profunda. Você foi chamado para se relacionar com Deus de uma maneira extraordinária. Você foi chamado para se relacionar com o seu Criador de uma maneira muito profunda. Então a pergunta para nós hoje aqui, antes de nós falarmos de serviço, é: nós estamos vivendo o nosso chamado nessa terra? Nós estamos vivendo o nosso chamado nessa terra? E você sabe por que na Bíblia a gente usa essa nomenclatura de chamado? Por que ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força? Os salmos estão dizendo, por que isso é um chamado? Porque quando o homem peca, Deus aparece lá no jardim, porque isso aqui começa lá em Gênesis 3. Quando o homem se afasta de Deus, ele pecou. Ele usufruiu de algo que não era para ele usufruir. Ele consumiu algo que não era dele, era da parte de Deus. Foi isso, Bandeira? Então ele está em pecado ali e ele se esconde. Ele se esconde do Criador. E ele agora, a Bíblia diz que Deus chama o homem. Então a primeira vez que Deus chama o homem, foi aqui que a palavra chamado, é nessa vez aqui que Deus diz assim: Adão, onde você está? Adão, onde você está? Em outras palavras, Deus está dizendo assim: Adão, aonde você está, que você não está no lugar aonde você foi chamado para estar. Adão, aonde que você está, que você não está no lugar onde você deveria estar, Adão. Adão, onde você está, se não na minha presença, me recebendo no jardim, para a gente ter um tempo de relacionamento, para a gente ter um tempo de comunhão, Adão? Por que você saiu da sua posição, Adão? Por que você está se escondendo, Adão? Adão, o propósito pelo qual eu te criei, é para que nós pudéssemos nos relacionar. Onde você está, Adão? Sabe, quando a gente olha para a palavra, a gente vê Deus nos explicando de várias maneiras, assim, Deus se revelando a nós. E ao longo de toda a história de Deus, conforme Ele vai se revelando aos homens, Deus vai se mostrando, Ele vai dando sinais, Ele vai dando expressões, Ele vai usando alguns exemplos de como nós devemos nos relacionar com Ele. Por exemplo, a Bíblia vai falar da relação dele conosco, de um noivo para com a sua noiva. Então o que é, senão um relacionamento do noivo com a sua noiva, senão um relacionamento de intimidade, de amor, de comunhão, de aliança? É um relacionamento de amor, é estar junto todos os dias. Outra ilustração, você vai ver que Deus dizendo assim: eu sou o pai de vocês, e vocês são os meus filhos. Vocês me chamam
Me chamem de aba, de paizinho, de papai, porque vocês são os meus filhinhos, vocês são as minhas filhas. Eu amo demais. E gente, qual é a relação de um pai para com um filho? Qual é a relação de um pai para com um filho? Se não uma relação de amor, de carinho, de proteção, de intimidade. Então a primeira coisa que eu queria colocar como fundamento aqui para nós, antes de nós pensarmos em fazer qualquer coisa para Deus, a gente precisa primeiro restaurar a nossa relação com Ele, antes de qualquer outra coisa. Posso ouvir um amém aqui? Mas para que isso aconteça, a gente precisa compreender qual é a nossa verdadeira identidade. E eu preciso dizer algo para você aqui, meu amado. Quem está aqui? Então olha para mim aqui, preciso dizer algo para você. Você é filho de Deus. Estou vendo algum filho de Deus aqui? Tem algum filho de Deus aqui nessa noite? Não. Onde estão os filhos de Deus aqui? Glória a Deus. Cara, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, eu preciso dizer uma coisa para você. Você foi criado, sabe para quê? Para se relacionar com o seu pai. Você foi criado para se relacionar com o seu amado. Ele é o teu amado, Ele é o nosso amado. Ele quer que nós o amemos da mesma forma que Ele nos ama. Então o teu primeiro chamado nessa terra é você se relacionar com o seu pai. Então a pergunta para nós é: você tem empenhado a sua vida nisso? Você tem empenhado a sua vida em amar o seu Senhor e ser amado pelo seu Senhor? Tem espaço, meu amado, tem espaço aí na sua agenda para você amar, para você se relacionar de uma maneira pessoal e ser amado por Ele, e amá-lo e ser amado por Ele? Então antes de você abrir espaço, antes de nós abrirmos espaço na nossa agenda, para nós fazermos qualquer coisa para o Senhor, primeiro, a gente precisa abrir espaço para ter relacionamento profundo com Ele, café, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, profundidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diz amém. Por que estou dizendo isso, amados? Porque não adianta a gente falar sobre serviço, deixa eu ensinar sobre serviço aqui na igreja, sobre o que nós vamos fazer, se primeiro a gente não tiver uma profunda clareza de quem você é. E eu vou repetir aqui mais uma vez: você é filho, você é filha, você é noiva, e tem um amado noivo esperando por você. Você é filho, você é filha, tem um pai esperando por você todos os dias. Ele te adotou, Ele pede para você chamá-lo de pai. Em Cristo Jesus nós somos adotados, ou seja, Deus quis, Deus nos desejou, Ele nos adotou. Ele tinha o seu filho, mas Ele quis nos adotar. Ele viu que nós estávamos perdidos, então Ele nos adotou. E Jesus veio e revelou Deus como pai. Abraão, como nós aqui aprendemos, Abraão, ele conhecia Deus, e ele se relacionava com Deus, mas ele se relacionava com Deus como Todo-Poderoso, como Criador. Quando a gente vê Moisés ele se relacionava com Deus como o grande eu sou, como Yahvé. Mas aí a gente tem agora uma revelação completa em Jesus. E Jesus aqui apresenta o ápice da revelação de Deus. Ele apresenta Deus como Pai. Repete comigo: Pai. Jesus diz: Deus é o nosso Abba, Ele é o nosso Pai. E Jesus vai dizer assim: olha, Ele é o nosso Pai, se Ele é o nosso Pai, nós somos irmãos, nós somos filhos. E não tem filho preferido, não tem filha preferida. Irmão é irmão. Não tem irmão, Deus ama esse porque esse é mais inteligente, e Deus ama menos esse porque esse faz menos coisa, e essa faz mais coisa. Não, irmão é irmão. O pai ama os filhos iguais. Então Jesus vai dizer assim: olha, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai,
Ele nos adotou, e agora que esse Pai nos adotou, então quando vocês orarem, vocês vão orar juntos assim, dizendo: Pai nosso, Pai nosso, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Tem filho de Deus aí? Tem filha de Deus aí? O que significa? Que se eu e você somos filhos de Deus, nós já chegamos no topo. Se você está aqui hoje, e você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, você já nasceu de novo, você já foi cheio do Espírito Santo, que nós cantamos tanto: Espírito Santo vem e batiza-nos. Então preciso dizer que esse Espírito Santo que habita dentro de mim, que Ele ministra o meu coração, que habita em nós, Ele diz para mim e para você que nós somos filhos. Ele testifica que nós somos filhos, e diz: olha, não tem mais para onde você crescer, você já é filho. Filho é filho, você é filho do Criador do Universo. Então a gente sai daqui e fica ansioso com a conta que tem que pagar amanhã. A gente sai daqui e fica ansioso se vai ou não vai perder o emprego. A gente fica ansioso se vai ou não vai acontecer. A gente fica com depressão, a gente fica envolvido com os negócios dessa vida. A gente fica cheio de coisa, não tem nada de errado, a gente sofre mesmo nesse mundo. Mas eu quero dizer para você que você não precisa olhar para alguém, olhar quem está bem e você está mal. Não. Eu e você somos filhos de Deus. Não tem mais para onde crescer. Se você falar assim: ó, pastor, mas se eu fosse filho do Silvio Santos. Não, cara. Tem hora que a gente quer ser filho do Silvio Santos, né? Quem? Não, cara, isso é se rebaixar. Eu quero ser o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos. Isso é se rebaixar. Você já está no topo nessa terra. Você é filho, filha do Criador do Universo. Glória a Deus mesmo, irmão. Se a gente entender isso, então se você está aqui hoje, eu preciso dizer para você: você é filho do Criador. Então você está preocupado com o quê? Você está ansioso com o quê? Não tem mais para onde ir, filho. Você já é co-herdeiro com Cristo. Então qual é o nosso chamado? Viver esse relacionamento. E viver esse relacionamento de uma forma intencional, profunda, real, verdadeira. Sabe, amados, nós não podemos sair daqui nos enganando, dizendo: eu amo o Senhor acima de todas as coisas, mas você não consegue colocar 20, 30 minutos, 1 hora do seu dia para estar na presença de Deus, do grande amor da sua vida. Vocês estão aqui? Não adianta você dizer: eu amo Deus de todo o coração, acima de todas as coisas, se eu não consigo ter 10, 20 minutos com Ele, com o meu amado, por dia. Então Deus faz uma pergunta lá para Adão e faz a mesma pergunta para nós hoje aqui: Adão, onde você está, que não está na minha presença? E sabe aonde que Adão estava? Adão estava se escondendo atrás das coisas criadas, quando ele deveria estar na presença do Criador. Sabe? E às vezes eu penso, isso é uma crítica para nós aqui, para quem é da casa, para quem já está caminhando um tempo aqui. Às vezes eu penso que nós nos tornamos especialistas em fazer coisas para fugir da presença de Deus. Deixa eu repetir, nós nos tornamos especialistas em fazer coisas para Deus, para fugir de estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a gente facilmente consegue arrumar 1 hora para um brainstorm, a gente facilmente consegue marcar na agenda uma reunião para desenvolver um evento, um projeto, mas a gente não consegue estar meia hora, muitas vezes de joelho dobrado, não consegue estar numa vigília, não consegue orar, fazer um devocional e orar na nossa casa. Você percebe? Nós facilmente gastamos 1 hora num brainstorm e não gastamos um tempo na presença de Deus. Então sabe o que às vezes eu percebo na igreja, de uma maneira geral, não só na nossa aqui, mas nós nos tornamos um ajuntamento de Martas. E Deus está dizendo para nós: você sabe, quer saber para que você nasceu? Você nasceu para ser um sacerdote do Deus Altíssimo.
Eu quero que você olhe agora com um olhar de amor e profético para a pessoa que está do seu lado aí. Sei que você não gosta de fazer isso, mas nós vamos profetizar agora. Você vai dizer para ele assim, ó, põe o dedo nele e diz assim, você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Diga isso para ele. Declara isso, declara para quem está atrás de você, declara para quem está na sua frente. Fala aí, porque a gente tem um relacionamento com a nuca do irmão, né, sempre. Então fala aí para ele, vai, pode falar para quem está na sua frente, vai, cutuca ele aí, fala. Sério, vamos fazer essa atividade, vamos lá. Cutuca quem está na sua frente e diz assim, você é um sacerdote do Deus Altíssimo, diz aí para ele. Quem está na sua frente, não quem está do lado, quem está na frente. Hein, fala aí para ele. Sabe, amados, quando Deus chega para Israel, Ele diz assim, ó, eu quero uma nação de sacerdote. Deus falou assim, ó, eu quero uma nação de sacerdote, e não uma nação com sacerdote. Deus nunca quis sacerdotes no lugar, no topo, no altar, e os demais lá embaixo ouvindo a palavra. Deus nunca quis uma nação com sacerdote, não. Deus quer uma nação de sacerdote. E agora em Cristo, todos nós somos reis e sacerdotes nessa terra. E a palavra de Deus vai dizer que Ele nos tirou das trevas e nos levou para o reino do Filho, do seu amor. Deus nos tirou de um lugar, nos levou para um lugar e nos colocou como sacerdotes para ministrar o coração dEle. Sabe, amados? Eu quero uma nação onde todos se relacionem comigo, isso que Deus está dizendo, e Ele envia o Filho dEle, e esse Filho dEle derrama o sangue dEle numa cruz, Ele morre uma morte de cruz, Ele se faz maldição por nós, para que eu e você pudéssemos ter acesso a esse propósito. Qual é, pastor? Estar diante do Senhor, todos os dias da nossa vida. Então a pergunta é, nós estamos vivendo esse chamado, esse propósito? Então lembra que eu falei que propósito é igual, chamado mais o quê? Missão. Então eu falei sobre chamado, agora eu quero falar sobre missão. E ele diz assim, ó, então primeiro, chamado, né? Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, entendimento, com toda a sua alma. E ele fala que agora, ame o próximo como a si mesmo. Tenho um encontro com o Senhor. Estou amando o Senhor de todo o meu coração. Eu já tenho um relacionamento com Ele toda a minha vida. Então, presta atenção nisso. Quando eu respondo ao chamado, Adão, cadê você? E você diz para ele assim, estou aqui, Senhor, na tua presença. Então quando você responde, estou aqui, Senhor, na tua presença, eu começo a viver o meu chamado. E quando eu começo a viver o meu chamado, ele aponta para mim a minha missão. Quem está entendendo aqui, amados? Vocês estão entendendo? Eu vou te explicar um pouco melhor para você. Porque se o chamado de Deus é igual para todo mundo, a missão vai diferenciar a gente. O chamado de Deus é igual para todo mundo. Amar a Deus com profundidade. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas agora aqui, a missão vai criar uma diferença. Porque primeiramente ele diz assim, ó, ame o teu próximo como a si mesmo. Então ele fala, ame. Mais tarde, quando Jesus está com seus discípulos na última ceia, ele vai dizer assim, um novo mandamento vos dou, lá em João 13, ele vai dizer, um novo mandamento vos dou, que vocês ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, vocês também ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiverem amor uns sobre os outros. Então, a primeira palavra, a palavra central desse amar ao próximo como a si mesmo, e depois amar ao próximo como eu vos amei, a ênfase aqui dessa fala de Jesus é o amor. Só que quando a gente fala de amor, a gente ficou meio almático. Quando a gente fala de amor, a gente ficou meio romantizado, meio sentimentalista, sabe? Você ama a Deus, eu amo a Deus, coraçãozinho, faz assim coraçãozinho que você ama. E a gente entendeu o amor dessa forma, coraçãozinho, mas
Mas a melhor expressão para amor não é coraçãozinho na Bíblia. A maior palavra para definir amor na Bíblia é uma bacia, uma toalha. A maior palavra para definir amor na Bíblia, ela é uma cruz. Porque essa fala de Jesus, ame os outros assim como eu vos amei, ele fala exatamente quando ele está amando os seus discípulos, com uma bacia, com água e uma toalha. Sabe, amados, a melhor palavra para definir amor, para a gente poder compreender aqui o que Jesus está falando, a melhor palavra para traduzir amor é, agora sim, servir. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó, sirva ao próximo como você quer ser servido, ou sirva ao próximo como eu servi vocês. Façam. Jesus está de joelhos ali, lavando os pés dos seus discípulos, enxugando os pés deles com aquela toalha. Ele está dizendo assim, ó, façam isso, vocês também. Sirva ao próximo como eu servi vocês. Amem como eu amei vocês. Sirvam como eu servi vocês. E esse amor aqui, que Jesus está dizendo, esse amor aqui é o ágape. Não é um amor romântico, é um amor ágape. E ágape significa o quê? Entrega. Repete comigo, entrega. Então, quando eu falo de que a melhor palavra para definir amor na Bíblia é serviço, entenda que esse amor significa entrega. Então eu preciso entregar algo ao próximo, eu preciso servir o meu próximo. E eu acho extraordinário que o apóstolo Paulo lá em Gálatas, ele vai traduzir isso e trazer de uma forma muito explícita isso aqui para nós. Em Gálatas 5, 13, ele diz assim, ó, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Então o apóstolo Paulo aqui, ele conecta aqui diretamente esse amor, ágape, essa entrega. O que eu entrego nesse amor? Como eu entrego? Servindo. Então amar o próximo aqui não é um sentimento, é um ato prático, é um ato de praticar aqui esse serviço. Sirvam aqui. E essa palavra sirvam aqui, que o apóstolo Paulo usa, no grego, no original, significa literalmente, tornem-se escravos uns dos outros em amor. Tornem-se escravos uns dos outros. Paulo traduz aqui o amor de uma ação prática dentro do corpo de Cristo. Tornem-se escravos uns dos outros. Só que aí a coisa se torna ainda mais pessoal. Porque a pergunta é, como que nós vamos servir as pessoas? Então essa é uma pergunta. O que Deus deu para você, que você possa entregar? O que Deus deu para você? Qual foi o dom que Deus deu de presente para você? Porque o dom é um presente. Qual é o presente que Deus deu para você? Qual é a habilidade que Deus deu para você? Quais são os recursos que Deus entregou nas suas mãos para você entregar para alguém, para você servir alguém, para você poder amar as pessoas ao seu redor? E Pedro, o apóstolo, na primeira carta, ele vai dizer assim, lá no capítulo 4, ele diz assim, ó, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, ou a multiforme graça de Deus. Então nós somos criados, amados, nós somos criados para servir uns aos outros. Mas para que isso aconteça, para que a gente possa entregar algo para alguém, porque você não pode entregar algo para alguém que você não tem, sim ou não? Você não pode entregar algo para alguém que você não tem. Então Deus vem e dá um presente para nós. Quem já recebeu presente na sua casa? Recebeu um presentinho lá, da Shopee, do Mercado Livre, de alguma... Quem gosta de receber esse tipo de notícia em casa aqui? Quem gosta? Fala a verdade, né, irmãs?
Vocês gostam, né? Vou dar chance de novo. Quem gosta de receber aqui, maridos não olhem para o lado agora, maridos. Os maridos também, né? Então Deus vem, entrega um presente. Deus entregou um presente para mim. E eu não sei você, mas eu quando recebo um presente, eu fico ansioso para abrir. Quem mais aqui? Quem mais? Eu fico ansioso para abrir. Sabe, dopamina, aquela coisa toda. Eu fico ansioso para abrir, eu quero dinheiro abrir. Lá em casa nós quase entramos no soco para ver quem que vai abrir os pacotes antes, né? Claro que ninguém abre o do outro, mas eu fico ansioso para ver. E aí a hora que eu vou abrir esse pacote, eu estou ali todo ansioso, quero abrir esse pacote, aí Deus fala para mim, ei, não. Tipo Deus falando para Abraão, né? Lá quando vai sacrificar Isaac, Deus fala, não abre. Eu olho para Deus, não abre. Deus olha para mim assim, ó, olha a etiqueta. Aí eu olho a etiqueta, aí Deus fala para mim assim, ó, eu dei esse presente para você, mas não é o seu nome na etiqueta. Quem está entendendo aqui, amados? Sabe o que está escrito aqui na etiqueta do presente que eu recebi? Está escrito aqui, bandeira. Está escrito aqui, Simon. Está escrito aqui, Fábio. Está escrito aqui, João. Está escrito, Nilson. Porque o presente que eu recebi não é para mim. É para você. Quem está entendendo aqui, amados? Então, quando Deus nos dá dons, quando Deus nos dá presente, não é para nós, é para o próximo. Você lembra da tentação no deserto? Jesus está ali, está no deserto, e ele está ali, já 40 dias, já sem beber, sem comer, e aí Satanás aparece para ele e começa a tentar Jesus. E Satanás faz o quê? Sabendo que Jesus estava com fome e sede, diz assim, ó, transforma aí essas pedras em pães. Ó, se joga daqui, dá ordem aqui para os seus anjos para ele livrar você. O que Satanás estava tentando Jesus? Qual era a maior tentação aqui? Qual era a verdadeira tentação aqui? Satanás está dizendo para Jesus, usa o dom que você recebeu para você mesmo. Usa o dom que você recebeu para você obter vantagem para você mesmo. Aí Jesus fala assim, não, Satanás, eu conheço a palavra, não vou transformar pedra em pão coisa nenhuma, mas vai chegar um dia, e você vai testemunhar, que eu vou transformar 5 pães e 2 peixes, para alimentar mais de 5.000 homens, mulheres e crianças, porque aquilo que o Pai me deu, não é para mim, é para o outro. É dessa forma que eu amo, é dessa maneira que eu entrego e que eu sirvo. Quem está entendendo aqui, amados? Você pode aplaudir Jesus? Está entendendo? Abre para mim aqui, não estou conseguindo abrir aqui, mano. Só que quando a gente está aqui recebendo, a gente recebeu então um presente, a gente recebeu um dom, a gente recebeu algo aqui. Você recebeu um dom. Qual é o seu dom? Obrigado, querido. Qual é o seu dom? Pergunta para quem está do seu lado, qual é o seu dom? E deixa eu falar uma coisa importante aqui, tá? Todo mundo, tem alguém aqui que não está aqui dentro? Tem alguém aqui que não está aqui dentro? Eu entendo, filho, você é criança está lá ela está lá no One Kids Festas, né? Então ela está lá no pula-pula. Mas fora, todos nós, todos que estão aqui receberam um dom. Amém? Todos que estão aqui receberam um dom. Todos. Qual é o seu dom?
Eu recebi um dom, e eu estou servindo vocês aqui nessa noite com o dom que eu recebi, com o dom da palavra, com o dom de mestre, com a minha explicação, com a comunicação. Estou servindo você. Tem irmãos aqui que estão em casa assistindo esse culto, que só estão assistindo esse culto em casa, porque tem irmãos que estão servindo lá no som, na mesa de som, na transmissão. Nós antes desse culto tivemos um momento de encontro com o nosso Deus, fomos conectados com Deus, porque tiveram irmãos que estavam servindo aqui, servindo com os dons que receberam, servindo você, com os dons que receberam. Eles podiam estar em casa, embaixo do chuveiro, para eles mesmos, né? Gravando para eles mesmos ouvirem, mas eles estão aqui servindo você. Teve gente aqui que você foi bem recebido lá no estacionamento, bem recebido ali na entrada da igreja, na recepção. Por quê? Porque tem pessoas que estão ali com os seus dons. Então eu estou aqui servindo você. Eu estou servindo você. Nós estamos acolhendo as pessoas, nós estamos acolhendo os seus filhos. Nós estamos servindo os seus filhos com o dom que recebemos lá no Kids. Lá no Kids. Amém? Então a pergunta para a gente é: o que você carrega aí na sua mochila? O que você carrega na sua mochila que Deus deu para você? O nome de quem está na etiqueta do presente que você recebeu e você está carregando? Só que sabe, às vezes a gente confunde poucas coisas. E às vezes a gente precisa entender uma coisa aqui. Sabe o que Deus me deu? Então você vai dizer assim: pastor, Deus me deu algo, a habilidade de escrever. Eu gosto de escrever. Então você vai escrever para Deus. Você vai escrever para o reino, para abençoar a pessoa. Eu gosto de ensinar. Você vai ensinar. Ah, não, mas eu gosto de música. Eu gosto de música e tenho habilidades, porque não basta só você gostar de música. Ah, mas a gente diz assim: não, pastor, mas eu gosto de música e Deus recebe. Tudo bem, Deus tem um filtro, mas nós não temos. Então tem que ter dom, amém, amados? Tem que ter dom, tem que ter habilidade também. Então de que maneira você vai servir? De que maneira que você pode entregar para alguém aquilo que você recebeu da parte de Deus? Lembra? Propósito é igual chamado mais missão. Então o servir, quando a gente fala assim, nós precisamos de voluntários aqui na igreja, nós precisamos, sabe, de alguém que possa estar nos servindo aqui. Eu quero trazer algo para você, para a gente poder meditar em algumas coisas aqui. Como que eu posso servir alguém? Porque às vezes a gente pensa assim: ah, eu venho aqui na igreja, pastor, eu vou servir. Eu quero servir lá na recepção, ou eu quero servir no louvor, porque eu acho que eu tenho dom, ou porque tem a ver com aquilo que Deus me deu. Tá, tudo bem. Mas e se a gente fizesse o seguinte? E se a gente, no lugar de olhar assim: pastor, eu quero servir aqui, eu quero servir nas crianças, quero servir lá na recepção, a gente olhasse aqui à nossa volta, e olhasse qual é a necessidade que essa igreja tem, ou qual é a necessidade que as pessoas que me são próximas têm, qual é a necessidade que elas têm, e eu começasse a olhar aqui e dissesse assim: ó, o que você precisa que eu sirva? O que você precisa que eu sirva? Sabe, lembra a palavra do samaritano, a parábola do samaritano? Pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Ele fala assim: vou te explicar quem que é o teu próximo. E aí está o samaritano, você conhece a história, vê a galera da Fiel, foi lá e socou o samaritano está ali agora, todo machucado, né? Está ali jogado à beira do caminho, e ficou ali. Então está o samaritano naquela situação. Aliás, samaritano, é o samaritano, não é o samaritano, né? O samaritano foi o que chegou lá, e aí ele está lá, e agora ele está todo machucado, e o samaritano vem agora e ele carrega consigo, porque ele está numa viagem, e ele carrega consigo, a Bíblia diz, azeite e vinho. E azeite e vinho servia para quê, amados, naqueles dias? Azeite e vinho naqueles dias, assim como o pão era o alimento, era a base da dieta do povo naquele tempo. Então era pão, azeite e vinho. Eles colocavam azeite no pão, servia como alimento, pão, azeite e vinho. E agora, ele encontra aquele homem à beira do caminho. Esse samaritano está ali, encontra aquele homem à beira do caminho, e esse samaritano vai lá, ele tira o azeite e passa nas feridas.
Ele não faz só aquilo, não, isso aqui é meu, isso aqui é para mim, esse aqui é para minha subsistência. Não. Ele vai lá, ele pega aquilo que era para ele se alimentar, que era para ele poder se nutrir, e ele carregava ao longo da viagem que ele estava indo. Não, mas ele tira aquilo que era dele e ele dá para o outro, mas não para o outro comer, ele passa nas feridas do outro. Ele pega o vinho, derrama, porque o azeite junto com o vinho tinha naqueles dias um processo de contra bactérias, esqueci o nome ali, como é que chama, Bandeira? Antisséptico, isso aí, o antisséptico. O vinho tinha esse poder, né? Tanto o óleo como o vinho ali. Então ele usava. Então naquele momento o samaritano ele joga aquele óleo, aquele vinho naquela ferida, e ele entende qual era a necessidade que tinha naquele momento, ele usa aquilo que ele tem em prol da necessidade. Então se a gente chegasse aqui na igreja, ou lá no nosso trabalho, ou com o nosso vizinho, com as pessoas da nossa casa, e no lugar de fazer só aquilo que a gente gosta, o que tem, então, se a gente olhasse à nossa volta e entendesse assim, o que você está precisando? Sabe, pastor, que eu percebo que está faltando gente, para cuidar do estacionamento aqui dessa igreja, para receber as pessoas, para ser a porta de entrada da igreja, porque nós não temos voluntários hoje no nosso estacionamento. Eu gostaria muito de ter, eu já pedi aqui várias vezes, mas nós não temos voluntário para ficar no estacionamento da igreja, é uma necessidade nossa. A gente não precisa mais gente para cantar, para ministrar, porque já tem até escala do louvor, mas é engraçado que a gente não tem escala para dar boas-vindas no estacionamento. A gente tem escala no louvor, tem muitos músicos, mas a gente sofre quando vem na escala para limpar a igreja nas terças-feiras, com as nossas células. Vem 4, 5. Vai, amados, quem está entendendo aqui? Vocês entendem que eu não estou brigando com vocês, né? Estou falando como um pai que ama aqui. Amém, amados? Estou falando isso com muito amor. Receba isso com todo o amor do mundo. Não estou aqui apontando o dedo para ninguém, porque quando eu aponto um dedo para você, tem 4 apontando para mim, né? Então, a gente precisa entender isso, qual é a nossa necessidade. Pastor, eu vejo aqui nessa igreja, precisa arrumar, nossa, quanto mato que tem na frente, é uma necessidade nossa. Pastor, não precisava mudar essa fachada da igreja, precisava de arquiteto. Eu não estou pedindo nada aqui, amados, eu estou falando que Deus deu dons para nós, e esses dons que nós precisamos, nós podemos usar em prol do outro. Estou só dando exemplo, tá? De arquiteto, enfim. O pastor está cabeludo, precisa de alguém para cortar o cabelo do pastor. Estou só usando um exemplo, tudo bem? Amém, amados? Mas ainda tem mais uma situação que eu quero trazer para você aqui. Sabe, que a gente possa identificar com aquilo que o corpo precisa. Já caminhando para o final, que já estou encerrando. O maior erro que a gente tem, muitas vezes todos aqui receberam um presente, amém? Amém? Vocês estão aqui, amados? Já estou encerrando aqui, tá? Todos aqui receberam presentes. Todos. E todos receberam presentes de Deus, receberam dons de Deus. Então quando eu falo presente é dom, tudo bem? Presente. Todo mundo aqui recebeu. Mas você recebeu conforme a vontade de Deus. Conforme o Espírito quis entregar para você, amém? Conforme Deus quis depositar para cada um de vocês. Alguns mais, alguns menos. Mas sabe qual que é o problema? Comparação. A gente peca em comparar. Quer ver um exemplo? Quem aqui gosta de lugares frios? Quem gosta de lugares frios assim? Quem prefere lugar frio do que o calor? Quem prefere lugar frio do que o calor? Vem cá, Esther. Vem cá, você vai viajar para um lugar frio, vou te mandar para Bariloche agora, vem cá. Você acabou de ganhar uma passagem. Acabou de ganhar. É para você glorificar, não? Ai, meu Deus. Quem aqui agora quer ir para o Nordeste, para o litoral do Nordeste aqui, no calor? Vocês são fogo, né, gente? Vem cá, Nicole, você vai agora para o litoral do Nordeste. Você vai para Bariloche, você vai para o litoral do Nordeste. Quem quer mandar a Nicole para o litoral do Nordeste? Você não levanta, né? O Natan quer, eu quero mandar. Eu quero mandar ela, né? Depois vocês conversam. Vem cá, Nicole, você vai ficar aqui.
Aqui é o Nordeste, tudo bem? Litoral do Nordeste. Você fica aqui, que aqui é Bariloche. Aí o que acontece? Aí eu vou dar uma mala para você, Nicole, para você levar as suas coisas para o litoral do Nordeste. Não, para você não, para você aqui. Para você ir para Bariloche. Uma mala de 23 quilos para você, tudo bem? E eu vou dar para você uma outra mala. Por quê? Porque a Nicole vai para o litoral do Nordeste. O que ela vai levar para o litoral do Nordeste? O que você levaria para o litoral do Nordeste? O que você colocaria nessa mala? Biquíni, saída de praia. Biquíni, saída de praia. E é isso. Bronzeador e chapéu. Tá tudo bem, né? É isso. Por quê? Porque ela vai para o litoral do Nordeste. Amém? A Esther, o que você vai para Bariloche? O que você vai levar nessa mala? Casaco, touca, jaqueta. Casaco, touca, jaqueta, bota, luva. Tudo bem? Roupa térmica. Então a Esther vai para um lugar. Eu tenho uma missão para a Esther, um destino para ela. Ela precisa de uma mala maior. Só que o que acontece? A Esther tem Instagram. E a Nicole também tem Instagram. Daí a Esther começa a pegar a mala dela. Meu, que pesada essa minha mala que Deus me deu. Está muito pesado isso que Deus me deu. Ela dá uma olhada lá para a mala da Nicole e diz assim: meu, aquela mala é tão levinha. Bem que Deus podia me dar uma mala levinha. É muito melhor de carregar. Olha o presente que Deus deu para ela. Olha o dom que Deus deu. É muito melhor de levar aquilo ali do que, meu, a minha é pesada demais. Ai, como eu queria, Deus, me dá uma mala. E a Esther sofre com isso. Mas, se eu pegasse, agora eu sou Deus aqui fazendo papel, pego e dou, a Esther tem um chamado lá, ela vai lá para Bariloche. E eu der a mala da Nicole para a Esther. O que vai acontecer com a Esther? Não vai passar frio, ela vai morrer de frio. Tenta imaginar, não imagine, mas a Esther de chapéu, bronzeador e biquíni em Bariloche. E o contrário também é verdadeiro. Vamos imaginar que eu vou trazer aqui agora, vou dar a mala da Esther para Nicole ir para o litoral do Nordeste. E aí você não vai usar porque você deseja, aquela mala da Esther, ela recebeu tanta coisa de Deus. Olha a minha mala que pequenininha, que chumbrenguinha. Não é nem da Gucci, é da Tutti. Sabe que malinha? Aquela mala que a Esther tem, olha que mala linda, podia cumprir meu chamado. Agora ela vai para o litoral do Nordeste cumprir o chamado com o quê? Com aquilo que Deus deu para Esther, com a capacidade que Deus deu para Esther, para o ambiente que Deus deu para ela. Já imaginou você chegar no litoral do Nordeste de luva, de bota, pelinho, de jaqueta, de roupa térmica? O que vai acontecer com você? Vai morrer de calor. Vocês estão entendendo aqui, amados? Vamos aplaudir a Jesus pelas meninas. Obrigado, meninas. Pode colocar esse próprio. Então quero, para a gente encerrar, que você olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim, para de reclamar com a mala que Deus te deu. Sabe, amados, porque quando Jesus conta essa parábola, e ele fala do samaritano, ele fala do próximo, e eles perguntam, mas quem é meu próximo? Eu falo, faz isso sim, esse é o teu próximo, faz o mesmo. Quando Jesus está contando essa parábola do próximo, ele está dizendo que o teu próximo é quem está próximo. E posso falar uma verdade para você? O teu próximo não é o meu próximo. Por isso que nós temos malas diferentes, por isso que nós recebemos presentes diferentes, porque o meu próximo não é o teu próximo. Você está próximo de pessoas que eu não estou próximo. Elas são o seu próximo. É para essas pessoas que estão do seu lado, que Deus colocou você próximo, que Ele quer usar o seu dom, o presente. É essas pessoas que estão próximas a vocês,
que o nome delas está na etiqueta do dom que você recebeu de Deus, do presente que você recebeu de Deus. Quem entendeu isso aqui, amados? Sabe, eu creio que chegou o momento de nós nos levantarmos, sabe, de nós assumirmos responsabilidade como igreja. E esse é o chamado que nós temos aqui, esse fundamento, servir. É servir. A pergunta para Deus, ou melhor, a pergunta que Deus nos faz nessa noite, é: onde você está, Adão? E que a nossa resposta possa ser: estou aqui, Senhor. E a gente possa cumprir esse chamado. E quando a gente está na presença de Deus, Ele possa nos dar a direção, com o presente que Ele nos deu. Ele disse assim: ó, vai, filho, você tem pessoas que eu vou colocar você próximas. Pega esse presente que eu te dei e dê para essas pessoas. Sirva elas com todo amor. Cumpra a sua missão. Porque se você cumprir o seu propósito, ou melhor, se você cumprir o seu chamado e a sua missão, você cumpre o seu propósito nessa terra. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração aqui, primeira oração. Talvez há pessoas aqui nessa noite que entenderam algo, entenderam um amor da parte de Deus, entenderam que tem um chamado, que tem dons, que receberam algo da parte de Deus, e entendem que hoje receberam um chamado para poder entregar, para poder viver, para poder servir ao próximo. Mas antes da gente servir ao próximo, o primeiro chamado que nós precisamos obedecer é estar próximo dele, é estar com ele, é amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Esse é o primeiro chamado. Então esse chamado de Deus, antes de você pensar em servir, antes de você pensar em entregar para o próximo aquilo que Deus te deu, eu quero dar para você a oportunidade de dar uma resposta ao chamado de Deus. Imagine Deus está dizendo assim: Adão, onde você está? Mas Ele possa estar dizendo para você hoje, dizendo: Ana, onde você está? Marcela, onde você está? Luana, onde você está? Deus está falando, imagina o seu nome aí. Marcelo, onde você está? Pedro, onde você está? João, onde você está? E a sua resposta nessa noite possa ser: Senhor, eis-me aqui. E se você é esse que quer dar um sim a essa resposta, você é esse que quer entregar a sua vida a Jesus, porque a palavra de Deus diz que se você confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio a essa terra, morreu, morte de cruz, ressuscitou, para que você pudesse ter vida, se você receber Jesus Cristo, Ele é o único que pode fazer uma ponte entre você e o Pai, Ele é o único que pode levar você na presença do Pai, Ele é a imagem do Deus invisível. Se esse é você, que deseja dar uma resposta a esse chamado de Deus para a sua vida, eu quero orar por você. Por isso eu queria que você repetisse essa oração comigo agora, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida, completamente aos teus cuidados. Eu creio que o Senhor veio a essa terra, morreu morte de cruz, mas vivo está, para que eu também tenha vida, e vida em abundância. Então eu te peço, Pai, perdoa os meus pecados, lança eles no mar do esquecimento, e escreve meu nome no livro da vida, porque nessa noite eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Todos de olhos fechados. Se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, eu queria que você levantasse sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão bem alto para que eu possa ver você. Isso, você fez essa oração pela primeira vez. Pai querido, te peço, contempla essas mãos levantadas.
os teus filhos e filhas que nessa noite fizeram essa oração pela primeira vez, que o teu Espírito Santo possa visitá-los, que o teu Espírito Santo possa encontrá-los e ministrá-los, ó Pai, de tal forma que eles possam te conhecer, quem tu és, e ter um relacionamento vivo e verdadeiro contigo. Pai, nessa noite eles atenderam ao seu chamado, eles atenderam, Pai, ao teu chamado, eles falaram: eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero ter uma vida contigo. Então eu te peço, Pai, abençoa essas vidas, e que o teu Espírito Santo possa fazer morada no coração de cada um deles nessa noite aqui, que o teu Espírito Santo possa trazer, ó Pai, o entendimento e o selo da certeza, da salvação nessa hora para cada um dos seus filhos, e que eles possam encontrar em Ti, ó Pai, no teu Espírito Santo, um ambiente de paz, de alegria, de recomeço, de renovo, porque os seus pecados agora estão perdoados. Nós te louvamos, ó Pai, por essas vidas aqui em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus por essas vidas. Vamos colocar de pé. Vamos adorá-lo para encerrar. Vamos adorá-lo, já estamos encerrando. Vamos adorá-lo. Eu queria que aí onde você está, você pudesse dizer a Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Que você pudesse agora levantar a sua voz e dizer: Yeshua, eu estou aqui. Eu digo sim ao teu chamado. Eu digo sim ao teu chamado. Eu quero poder entregar. Eu quero poder te servir. Eu quero poder me conectar contigo. Eu quero poder ter relacionamento contigo. E a partir desse relacionamento, eu quero te servir e servir ao meu próximo. Eu quero servir aquele que está do meu lado. Eu quero entregar a Ti os dons que eu recebi. E eu quero entregar ao próximo o que de Ti eu recebi, os dons e talentos que eu recebi. Toda a igreja, vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Ele é nosso amado, Ele é nosso amado. Diga: Senhor, Tu és o meu amado. Yeshua, Tu és o nosso amado. Dê a mão para quem está do seu lado. Dê a mão para quem está do seu lado. Fecha corredor. Os irmãos que estão na lateral, deem a mão para quem está do seu lado. Os teens, deem as mãos ali. Isso. Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Estenda suas mãos para cá mais uma vez. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. E como servo do Deus vivo, eu abençoo você, a sua casa, a sua família,
sua semana, sua empresa, seus negócios, sua profissão, e que você possa entender essa palavra que do céu foi ministrada sobre nós, e que nós possamos nesta semana, e ao longo de toda a nossa caminhada nessa terra, até que Ele venha, nós possamos servir, nós possamos em amor, nós possamos amar o próximo com aquilo que Ele nos deu, nós possamos servir o próximo com aquilo que Ele nos deu, entendendo que amor não é coração, mas amor é serviço, amor é bacia com água, amor é lavar pés, amor é sacrifício, amor é cruz, e nós aqui nos entregamos, ó Pai, e damos para o próximo aquilo que de Ti recebemos. Pai, gera isso nessa casa, que essa igreja seja conhecida como aqueles que amam servindo, que essa igreja seja conhecida nessa cidade como aqueles que servem, e o Teu nome será glorificado, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém.